dá pra negar, minha marmitinha premium, tem até cone. Aí essa aqui é o almoço, talher, polenguinho pra comer no meio da manhã, docinho. E meu lanchinho da tarde, meu pré-treino. Olá, players, tudo bem? Aqui quem fala é Camila. Estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez já na correria, porque hoje começa bem mais cedo, 7h20, 7h30, já tô na faculdade, porque eu vou levar vocês pro meu estágio. Sim, até que enfim chegamos no semestre tão esperado e tão aguardado, que é o semestre dos estágios. Eu estou então no meu 4º ano, no meu 2º semestre, começando o meu primeiro estágio de terapia ocupacional em disfunção física, adulto e idoso. Então, se você quer ver um pouco mais dessa rotina maluca que tá, não deixe de assistir o vídeo, não deixe de me seguir, não deixe de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like para que você me apoie e continue trazendo as correrias de uma estudante universitária no seu processo de formação em TO. Para vocês entenderem, amanhã já começa corrido, porque eu preciso me preparar pro dia inteiro. Então, por isso uma marmitinha super complexa. Porque eu vou agora de manhã, aí eu almoço, aí a gente continua na unidade, que a gente tá atendendo na unidade de saúde escola, pra supervisão à tarde. De lá, tô indo pra academia, depois da academia tô indo pro ensaio de balé. Então é uma marmita pra sobreviver o dia inteiro. E eu vou dizer, hoje ela tá luxuosa. Então é isso, vamos correr agora de manhã. Eu tenho 3 atendimentos hoje. Depois eu tento explicar um pouco melhor como os atendimentos funcionam. Mas por enquanto eu preciso chegar lá primeiro. Graças a Deus, hoje um dia bem de boa. Dá pra perceber. Chegando na nossa queridíssima Unidade de Saúde Escola. As malas pra sobreviver o dia. Bora que bora. Ó, a gente atende nessas últimas salas e a gente fica nessa aqui, ó. Agora eu já tô trajada, bora. Ó, aqui é a salinha de reunião que a gente fica. Aqui a gente fica só de segunda-feira de manhã e quarta de manhã, que são os atendimentos. São 2 vezes por semana, no período da manhã inteiro. E à tarde só supervisão. Então a gente fica aqui durante as manhãs e à tarde a gente vai pra outra sala pra supervisão. Agora eu vou lá buscar material e andar essa unidade inteira. Ó, aqui na físio tem alguns materiais, ó. A gente tá tudo na físio aqui. E aí dá pra pegar alguns materiais que a gente tem acesso aqui, ó. Pra pensar nas sessões de reabilitação, né? Aqui também. E hoje eu preciso disso aqui, que é uma tábua de transferência. Chique demais. Prontuários. Por que eu falei que a gente vai conversar? Eu quero fazer um teste. Ó, é só essa folha aqui, ó. Que pensa em tudo. A gente pensa no corpo, pensa na sua casa e pensa na sua cabeça também. Pra me respondendo conforme que eu for falando. E me diz, eu não vou falar nada. 5 ou 24 pra eu pôr vaso, carro, tijolo. Mais um atendimento de manhã finalizado. Aqui é uma das salas que a gente usa, ó.
que é a famosa sala 21, que tem um pouco mais de espaço, então eu gosto de usar bastante aqui, tem espelho. E agora eu tô indo pro terceiro atendimento do dia. Ó, aqui a gente tem a nossa famosa casinha de AVD que eu vou mostrar. Foi onde eu fiz o atendimento. Ela é literalmente uma casinha que a gente usa pra simulação do dia a dia, né? Então a gente fez o atendimento aqui no quarto, ela tem todos os espaços, banheiro, cozinha. E a gente pode usar elas para ajudar a simular o que seria algumas problemáticas do dia a dia das pessoas, então dificuldades, né, nesse cotidiano, e como a gente pode treinar tarefas, treinar o como fazer, para essas pessoas continuarem sendo o mais independente possível que elas conseguirem, mesmo com o quadro e acometimento que ela tiver. Que a gente pensa muito nesse tipo de intervenção, né? Também tem um jardinzinho muito fofo, que às vezes a gente faz algumas atividades, mas é isso. Agora de manhã acabou os atendimentos, já as 3 pessoas que eu tinha que atender. Consegui fazer treino de transferência hoje, que era uma coisa que eu queria muito. Então a gente treinou da cadeira pra cama, da cama pra cadeira. O segundo atendimento eu fiz teste cognitivo e o primeiro foi mais pra conhecer, né? Que era um caso novo. Então é isso. Pra quem já me acompanha em alguns outros vlogs, sabe que esse estágio tá junto com um projeto que chama Participa. Eu já fui extensionista nesse projeto, até gravei já aqui pro canal alguns vídeos atrás. A gente atende pessoas neurodegenerativas e pessoas em reabilitação, alguma sequela, por exemplo, sequela de AVC, sequela de traumatismo craniano, então tem vários casos diferentes. E hoje em específico, segunda-feira de manhã, a gente atende neurodegenerativos, então quadros são um pouco mais progressivos, né? E a gente vai mudando de 15 em 15 dias. É isso. Agora a gente vai fazer uma pequena reunião, depois a gente vai almoçar e voltar à tarde para continuar com a supervisão. A reunião tem agora para falar um pouco do que aconteceu durante a manhã, porque dá para ver que a gente não para, a gente não se conversa, é muito tudo rápido. E aí agora a gente tem um pouco dessa pausa para falar o que aconteceu, os casos e pensando em estratégias. Almoço, né, gente? 1h da tarde já. Vamos almoçar. Aqui é a copinha. Muito fofinha. Estamos aqui, ó. Comidinha. Ainda tem um monte de prontuário para evoluir. A gente precisa passar a limpo, né? Prontuário é um documento oficial aqui da unidade, né? Onde ficam os dados dos atendimentos das pessoas. A gente tem que escrever à mão tudo que foi feito hoje, planejado. Aí eu preciso fazer de 3 pessoas, foram os 3 de hoje. Não sei se eu vou conseguir tudo hoje, mas eu preciso fazer. Mas é isso, agora à tarde a gente volta às 2, então tem 1h mais ou menos de almoço. O que já é muito bom, porque às vezes a gente só tem tipo meia hora ou 20 minutos. Ó, gente, a nossa salinha pós-atendimento, tá? As meninas estão evoluindo o prontuário. A Ana veio dar depoimento. Tô evoluindo a minha mente, porque pra aguentar tem que ser muito evoluído, né? Tem que se evoluir junto. É o nível que a gente tá. Aí que acontece, agora à tarde, a gente tem supervisão, em tese, né? A gente fala um pouco sobre os casos, às vezes ganha umas orientações, às vezes não. E aí a gente fica agora evoluindo o prontuário, que o prontuário é como se fosse o documento do paciente aqui na USE, que é a unidade de saúde escola, né? E aí a gente tem que evoluir tudo o que a gente faz no dia da sessão. Então aí a gente vai ficar fazendo isso e falando sobre os casos até umas 4 horas, se não mais. Mas é por aí.
Finalizamos o segundo no estágio e agora comer no carro, no processo, pro caminho até a academia, porque ainda vou na academia. Da academia eu vou pro balé, que eu tenho ensaio para nossa apresentação de fim de ano, que tá aí, daqui um mês já tá aí. E só depois chegar em casa e resolver o que tem que ser resolvido da faculdade e do estágio. Sem julgamentos, mas o meu pãozinho de atum tá uma delícia, tá? Porque a gente tem que ser proteico pra fazer render. Já que a vida não é um morango, ó, pós-treino, morta, vindo o quê? Vindo agora pro balé, porque eu sou uma pessoa muito compromissada com os meus hobbies. Mas enfim, agora partiu aula de dança, 2 ensaios, volto pra casa lá pras 8h30 e é isso. Ó, nossa apresentação aqui, ó. Esse aqui é o primeiro dia. E ó o tanto de ensaio. Olha os burros! Olha, essa aqui é a Estela, professora. Quem mais? Oi, gente, fala oi. E aí, como é que tá sendo o ensaio? E como é que tá sendo o ensaio? Ótimo. Camila, melhor ainda. E aí, como é que tá sendo o ensaio? Bom. Muito bem. Gente, essa aqui é a melhor turma do espetáculo, não queria falar nada. Assim, vamos ser aplaudidas de pé. Porque todo mundo fica esperando a dança animada. E pior que tem, essa aqui é a bailarina. Essa é legal. Essa aqui arrasa, tem solo. Tem solo? Tem. Olha, linda! Aquela também tem solo. Olha, tem solo também. Fala dela. Vamos ensaiar, gente. Vocês acham que a saída é fácil, né? No vento que tá. Mais 8h20. Partiu casa. Fazendo relatórios e terminamos por hoje, já é 11h30 e eu fiquei dando uma olhada no que a gente fez, nos relatórios, tentando pensar um pouco nos próximos planejamentos de atendimento. Então eu sempre gosto de, no fim do dia dos atendimentos, eu dar uma pensada em tudo que foi feito, em coisas que foram ditas, de possibilidades para as próximas sessões. Então eu fiquei fazendo um pouco disso. E já deu, porque é bom a gente dormir, que amanhã a gente tem muito o que fazer ainda. Nosso dia começa com Operação Natal, com muitas atividades do time de marketing que esse ano eu sou. Então é isso, então por hoje deu e vamos preparar para amanhã que tem ainda muita coisa para fazer. Bom dia, gente! Partiu mais uma manhã. Hoje estamos e marketing da Operação Natal. O que vai acontecer hoje? Hoje acontece um evento bem legal da Operação Natal que chama Visitas. As visitas, a gente vai em algumas instituições para passar uma manhã com eles. Então a gente vai brincar, no meu caso eu vou registrar esses momentos. Então vai ser bem legal. Eu não vou poder, obviamente, gravar tudo para vocês, mas vai ficar de atividade do dia hoje, na parte da manhã, fazer essas visitas, e na parte da tarde, hoje temos um projeto de extensão, porque eu adoro pegar coisas para fazer no semestre, né? Um projeto de extensão na terapia da mão, com a parte de realização de órteses. Órtese é uma tecnologia assistiva que a gente coloca nas mãos para ajudar com algumas deformidades, disfuncionalidade. Então é bem legal porque a gente cria essas órteses e é durante o período da tarde. Então a gente tem essas duas atividades hoje. Também tem balé de noite, mas aí a gente deixa para depois.
casa. Amanhã foi bem legal, a gente pôde curtir das 8 às 11 horas, né, com as crianças da instituição, a gente brincou, fez diversas gincanas, eu fiquei tirando as fotos, né, foi bem divertido. Aqui temos algumas pendências, que eu não sei se eu vou fazer tudo agora, mas eu tô meio que fazendo durante o passar do mês, que é relacionado ao meu TCC. Quem me acompanhou nos últimos vídeos sabe que eu tô no processo do TCC, minha bolsa foi aprovada, não sei se eu tinha trazido aqui, mas minha bolsa foi aprovada, então sim, agora o meu TCC também é da bolsa do CNPq, tô bem feliz. Agora a gente tá ainda no processo de análise e coleta de dados. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso pegar todos os dados que já tem e sintetizar para uma análise. Então, eu ainda tô fazendo isso. Por enquanto, eu separei os dados. Então, tipo, os dados da análise quantitativa, eu separei em tópicos, né, para ficar mais fácil. E agora eu preciso descobrir e organizar como que eu vou estruturar esses dados. Então, é um pouco disso que eu preciso pensar para o meu TCC. Eu tenho mais 3 semanas para entregar essa parte, que foi o combinado que eu fiz com a minha orientanda. Então, eu preciso ver um pouco disso. Ontem eu já vi um pouco das coisas do estágio, então mais ou menos é por aí que eu tô analisando o que tem que fazer. Outra coisa bem legal que eu tenho para mostrar para vocês é isso aqui. Isso aqui é uma órtese, para quem nunca viu antes na vida. A TO tem áreas especializadas em terapia da mão, que a gente vê um pouco sobre esses quesitos de problemas na mão, na estrutura corporal da mão, por conta de doenças, fraquezas, qualquer tipo de acometimento que prejudica a mão de alguma maneira. Então a gente faz essas órteses, ela é dura, ó. A gente faz com material da própria universidade. Isso aqui é um plástico específico pra gente moldar a órtese na mão da pessoa, pra ser uma coisa que a estrutura do corpo da pessoa é encaixada de maneira precisa. E aí, o projeto de Agora à Tarde, que é um projeto da terapia da mão, fala um pouco sobre isso. Então, tem os atendimentos, pessoas que estão com algum tipo de deficiência na mão, algum tipo de dificuldade. E também tem os atendimentos para montar a órtese, que é o grupo que eu faço parte. Então, no período da tarde, a gente monta as órteses, é bem legal. Ainda não tá tendo tantas pessoas, porque o projeto tá meio que no meio do semestre, é mais pro final que começa a encher bastante pedidos de órtese. Mas é bem legal, é isso que a gente faz. E se der tudo certo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Então, mudança de planos. Não fui pro projeto de extensão agora à tarde de órtese, porque tá tendo apresentações de iniciação científica. E por conta disso, são 2 dias que acontece essa divulgação de pesquisa, esse encerramento. Muitas pessoas, muitos estudantes precisam apresentar, então não vai ter os atendimentos. Então, vocês vão ficar com os atendimentos de algum momento futuro. Aí eu aproveitei para fazer minha unha, para adiantar as coisas do TCC, que eu tô aqui ainda montando a tabela, organizando os dados, e agora eu vou lá pra universidade ver um pouco dessas apresentações e depois vou seguir a rotina normal. Aqui vou continuar
trabalhando com a organização dos dados do TCC. Cortando um pouco a programação da semana, estamos no AT7 para ir ver a apresentação do projeto de pesquisa da minha amiga. Mais uma manhã de atendimentos, começando mais um dia aqui no estágio. Hoje um pouquinho diferente, hoje eu tenho um atendimento e um acompanhante, mas é isso. E hoje a gente atende lá em cima, num outro espaço. Mas é isso, partiu o estágio. Esse aqui é o bloco 6. A gente atende lá na sala de órteses hoje. E aí, só as mudanças. Marmita, roupa pro dia todo, coisas para atendimento. E é isso, bom dia, gente, vamos que vamos. Ó, aqui é uma sala que a gente vem direto, que é a famosa sala de órteses. Pro projeto de terça-feira a gente usa aqui, porque aqui a gente põe as coisas que é para esquentar o termoplástico, e aí a gente molda a órtese aqui. Aqui esse espaço é todo da órtese, até os materiais que tem por aqui, mas a gente usa como um todo, né, na unidade. Aqui, ó, no armário tem bastante material para as órteses. Esse é o famoso termoplástico, ó, e aí aqui a gente tem, né, para fazer esqueci dos velcros, né, pra montar as órteses, espuma. Aqui pra cortar, porque é difícil. As nossas panelinhas que aquecem o termoplástico. E é mais ou menos isso. Aqui tem alguns moldes. Então é isso. Essa é a sala oficial de órteses, mas a gente também usa PDF, porque tem alguns materiais bem legais. Aqui é uma outra sala bem legal, que eu tenho o sonho de usar ela. Olha só que coisa linda. Tipo, é uma sala pra fazer atividades plásticas, né? Bem legal, eles têm aqui tudo forradinho, tem forno. Nem sei se chama forno, né? Isso aqui é pra fazer as cerâmicas. E eu venho aqui pra quê? Pra pegar material. Então essa sala fica aberta, ela não é reservada pra gente, mas acho que não teria problema de pedir algum dia pra reservar. E ela tem alguns materiais, tintas. E hoje, no caso, eu vim pegar tecido pra finalizar a proposta do atendimento, que é uma caixinha de MDF que a gente tá fazendo. Então, essa caixa de MDF a gente tá construindo juntos. É um caso de Parkinson. Então, é bem importante. A gente tá trabalhando a questão de fazer uma coisa de motor fino, né? Com a caixinha, explorar novos materiais, novas experimentações com o próprio corpo, do que é fazer algo, motor mais fino, e também as observações sobre o Parkinson nesse processo de fazer atividade, né? Então, essa é a proposta, e a gente vai terminar. A gente começou semana passada, a gente vai terminar hoje, e também vai ter uma conversa com um familiar, se vier. Espero que venha, mas essa é a intenção de hoje. Então, eu tô aqui pegando tecido, porque derrubei o tecido. Porque semana passada a gente queria forrar a caixa. Então, vamos ver se vai dar certo. Aqui no fundo é uma sala bem diferente,
por conta que é usado para algumas coisas mais específicas, que acabou que a unidade não explora mais. Então aqui tinha esses maquinários bem legais, mas não se faz tanto mais uso. Aqui é uma atividade bem legal de terapia do espelho, que é uma atividade que a gente pode usar para ajudar na recuperação de lesão neuronal, ó, que a gente engana um dos membros, colocando o membro acometido aqui e o bom na frente do espelho. Bem bacana que a gente tem um improvisado, alguns testes sensoriais aqui. Isso aqui é mais para terapia da mão, né? A gente também pode usar no estágio, mas é mais a área deles aqui. Ó, terminamos os atendimentos. Mais um dia pago. Um monte de roupa, material. E agora a gente vai almoçar lá no TTO. Depois do almoço e muita correria, pegamos os prontuários, porque agora de tarde é supervisão de novo, né? E a gente fica evoluindo os prontuários de todos os atendimentos, que é passar tudo a nível que a gente fez. E mais um doce. Gente, o que eu mais faço nesse estágio é comer doce, juro. Para me abraçar emocionalmente e me dar energia pro resto da tarde. Mas é isso, agora a gente vai evoluir o prontuário e depois continuamos com as outras atividades do dia, que no meu caso é ir na academia. Repete. Assim, todo dia é uma derrota. Hoje é a derrota de quarta-feira, então a gente vai pra derrota depois de quinta-feira que tem que ser. Exatamente, hoje é o último dia. Aí, qual que é o seu depoimento? Eu achei real, mas não vou chegar aí. Muitos documentos. Ela tá cheia de papelada Pelado. pra evoluir. Não, tá naquela mesa branca que fica na frente. Aquela mesa lá que fica as pessoas anotando as coisas. Gente, ela foi buscar o furador pra gente fazer as evolução. Isso, eu tô comendo aqui meu cone. Fiz a evolução de manhã, ó, do atendimento de manhã, e agora eu vou passar pro prontuário. E é isso. Liberdade cantou. Agora partiu treino. Depois casa, e hoje à noite estamos livres para adiantar várias coisas que precisamos adiantar, entre elas o TCC, que ainda temos que analisar dados. Então é isso. Quase terminando o treino já, esqueci de gravar para vocês, perdão família. Estava empolgada em acabar logo essa tortura. Vamos aí, fazendo o braço. Vou para treinar comigo. Olha... Muito empenhado ele. Não sei se está te ouvindo, porque tá um áudio gigantesco. Participação especial nos blogs. Essa demonstração de afeto e tudo. Podia voltar. No frango, vamos. Olha como ele treina. Que isso, ficou até intimado, aumentou o peso. Bora! Cara de sofrimento, vai! Vai, mas vou parar de gravar porque não é pra vocês ficarem olhando muito não, que é meu. E que é isso?
Oi, gente, bom dia. Um novo dia se iniciou. Ontem fiquei correndo com algumas coisas que vocês já estavam vendo relacionadas ao TCC, relacionadas aos planejamentos dos próximos atendimentos. E hoje eu acordo livre de manhã, porque a gente só tem aula à tarde, das 2 às 4, que é a aula de projetos e gestão. Hoje, em específico, vai ser online, mas um outro momento eu gravo pra vocês. Ela é lá no AT9, não foge muito do que a gente já tá habituado. É a única matéria obrigatória do semestre. Ela ainda tá na grade, a gente tá numa grade de acordo, né, com o que é exigido. E ela tem algumas atividades, por exemplo, montar um currículo, que eu tô tentando fazer isso agora, com todas as habilidades, experiências que eu já participei, enfim, meio extenso, então eu tô tentando montar isso agora e me planejar pro resto do dia. Bom, acho que temos um currículo, se ficou bom ou não, pra nota é o que a gente tá tendo. E é isso aí. Boa. Bom, gente, mais um dia de aula. Como eu falei, que hoje é mais aula, na verdade, tá sendo bem chatinha essa matéria, porque ela tinha muito mais para agregar e não tá agregando tanto quanto ela poderia, a potência que ela tinha. É uma aula de projetos de gestão, né, como eu já disse. Meu Deus, gente, pausa pra... Olha o tamanho desses formigueiros. Será que é época do ano? Olha isso. E não dá pra ver, mas tem muita formiga. Olha ali. Ah, aqui dá pra ver. Olha o tanto de formiga. Que medo. Mas enfim, como eu falei, a mãe dava pra agregar muito mais. E aí a gente tem perdido muito, sabe? Ficou meio confusa, uma pessoa nova no departamento, também não sabe muito bem se organizar para dar aula, se planejar, então fica sempre tudo muito corrido. Por exemplo, a gente tinha trabalho para hoje, o nosso trabalho não apresentou, foi o mapa mental que eu fiz, então a gente acabou perdendo muito tempo nem para terminar, né, o que a gente queria terminar hoje. Cobri para vocês um pouco do que é a quinta-feira aqui no nosso queridíssimo AT9 de sempre, que vocês já estão acostumados de todos os vídeos. E é isso, voltando para a programação. Bom dia, gente. Ontem não gravei muito, ficou por aquilo mesmo, fiquei adiantando mais umas coisas do TCC. E hoje sextou até que enfim. Agora sim, preparadas para começar o dia. Hoje temos um dia totalmente livre, não tem nada, é o único dia na semana toda que eu não tenho nenhuma atividade da faculdade. Agora de manhã a gente vai no spinning, porque eu tô sendo uma pessoa muito ativa esse semestre pra minha cabeça ficar em ordem, compensação ao estágio, né? Mas é isso, a gente vai no spinning. Os atendimentos do estágio são só segunda e quarta, então é isso mesmo, o resto do tempo a gente fica se organizando e planejando o próximo atendimento, visitas domiciliares, então exige bastante também da nossa organização, fora o período que a gente passa lá no estágio, e às vezes a gente ainda precisa voltar em algum horário que não é do estágio obrigatório, para ler prontuário, passar prontuário ali, então tem muita coisa para fazer, mas hoje sextou, estamos de boa, terminando meu cafezinho, vou mostrar mais um pouquinho de como que é essa finalização da semana com vocês.
Mas mais um exercício vencido da semana. Agora voltar pra casa, estudar e continuar planejando o corpo. Bom, gente, olha o que eu faço. Aqui é o meu planejamento, tá? Então, eu sempre deixo aqui os dias de planejamento da sessão, né? O que eu vou ter que fazer. E eu tô gostando... Aqui foram as faltas, né? E eu tô gostando de fazer o seguinte. Eu trago um pouco de coisas que eu pensei, coisas que eu vi, observei. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, falo um pouco das atividades que eu quero fazer, ó. Então, o que eu tô pretendendo fazer, conversa inicial, e sempre deixo os pontos-chave que tem me guiado para o planejamento terapêutico, para eu nunca deixar de esquecer os objetivos e o que eu tenho já pensado em fazer para esse caso a longo prazo. Longo prazo não, né? Durante o semestre. Então, eu sempre ponho esses pontos-chave para mim, me organizando para o atendimento semanal. Mas é um pouco disso aqui que eu faço e que é além das evoluções, né? Isso aqui é uma organização mais pessoal para cada atendimento. Bom, gente, dando uma pausa pra comer meu lanchinho da tarde, aqui uma crepioca com queijo, vendo os meus vídeos que eu adoro e continuando os meus planejamentos. Assim, agora o que eu tenho feito, já é domingo, sábado já passou, a gente continua nesses planejamentos e que é o que mais toma tempo do estágio, que é essa organização que a gente precisa ter para levar um atendimento de qualidade para os pacientes que estão passando conosco. E agora eu tô até orgulhosa que eu consegui fazer planejamento, tô fazendo planejamento de 2 semanas consecutivas, porque além de um feriado que a gente tá tendo essa semana, é importante porque a gente já tá na reta final e a gente precisa saber exatamente o que a gente tem se organizado e planejado até a data limite que a gente vai encontrar com essas pessoas. Então, o estágio exige muito da gente ficar pesquisando material, pesquisando abordagens, vendo como que a gente vai realizar essa intervenção para que faça sentido para cada caso. E isso acaba tomando muito tempo, que é o que eu tô fazendo agora, que eu fiquei fazendo esses dias. Então, além desse planejamento, aqui eu tenho alguns papelzinhos que eu uso para as intervenções nas consultas, que eu anoto pontos chaves que eu preciso levar, que foram coisas que apareceram durante as sessões, e aí eu anoto pra gente depois passar pros prontuários. Eu preciso fazer ainda uma evolução do caso novo de segunda-feira, então preciso também adiantar isso, mas praticamente essa é a organização que a gente tá tendo, pesquisando materiais, lendo, se informando sobre os casos, os processos degenerativos de cada doença, de cada quadro clínico que a gente tem presente. E essa organização e esse planejamento demora muito, porque exige da gente coisas e iniciativas que a gente tira sozinho, do zero. A gente conversa muito entre nós também, mas mesmo assim é bem complicado e isso tem exigido bastante tempo e um desgaste muito grande de conseguir organizar tudo. Mas é isso, seguimos. Agora eu vou fazer uma pausa, comer, continuar. E é essa organização, é isso que eu tenho que mostrar pra vocês do estágio, porque por fora os atendimentos, esse é o grande panorama que a gente tem. Oi, gente, mais alguns dias, trabalhando aqui no TCC. Agora eu fiz uma tabela com todos os dados analíticos. Eu consegui fazer, eu fiquei brincando, né, nesse planilhas do Google, fazer algumas tabelas, que eu acho que fica bem legal.
a exposição visual, né, do material. E aqui são os dados, o que tá em amarelinho é os qualitativos que eu separei. Então é isso. Mais um dia inteirinho trabalhando nisso, pegando os dados para entregar no prazo tudo que ficou pendente, né, da gente fazer. E aí aqui, lembrando que são os dados da etapa 1 que eu tô recolhendo de um outro trabalho que já foi aprovado no doutorado.